Livro de Josué, capítulo 1, e eu quero ler com a igreja do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim as Sagradas Escrituras: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, diga comigo, a conquista vem de Deus. Agora, para você nunca esquecer no ano que vem, diga para quem está do seu lado: irmão, a conquista vem de Deus. Tome o seu assento. E eu quero falar nesse tema com você por alguns minutos. A conquista vem de Deus. Glória a Jesus. Amados, é estranho como o livro de Josué começa. Um livro que já começa falando da morte de alguém. Moisés, meu servo, morreu. E ele une exatamente Josué com Deuteronômio, que termina com a morte de Moisés. Então, o primeiro livro depois do Pentateuco é de fato Josué. É como se fosse uma continuidade de Deuteronômio. Agora, irmãos, vem comigo para esse tempo e para esse texto. O líder que tirou aquela multidão do Egito atravessou por 40 anos no deserto. Agora, chegando ali na iminência de entrar na terra prometida, ele morre. E o que é mais complicado, eles nem viram o corpo de Moisés. O corpo de Moisés foi escondido. Ele não foi velado. Eles choraram. A Bíblia diz que eles plantearam Moisés por 30 dias, mas nem o corpo de Moisés estava lá. E começa dizendo que Moisés morreu. Eu aprendo algo muito interessante aqui. Irmãos, Moisés era servo. E servo está sujeito a morrer. Josué morreu. Líderes passam. Mas a promessa de Deus não morre. Moisés morre. Mas a promessa de que eles entrariam na terra prometida permanece de pé. E para isso se cumprir, Deus fala com Josué: olha, Moisés morreu, a etapa dele está cumprida,
mas eu tenho uma promessa com vocês. Homens morrem, são substituídos, mas a promessa e a palavra de Deus, ela é eterna, ela não caduca, ela não envelhece, ela não morre, ela não passa. Deus substitui homens e mulheres, mas a palavra dele é eterna. E ele vira então para Josué e diz: Josué, agora é contigo. Eu tenho te preparado aos pés de Moisés, e agora você vai terminar a missão que Moisés não concluiu. Você vai levar esse povo, uma multidão, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você vai conduzir esse povo para dentro da terra prometida. Irmãos, Josué é um personagem singular. Josué é um personagem bíblico que tem uma importância muito grande. Você quer ver algumas coisas sobre Josué? Ele era da tribo de Efraim, portanto descendente de José. O nome dele de batismo, sabe qual era? Oséias. Oséias significa salvação. Mas como ele começa a andar com Moisés, e Moisés vai discipulando, e Moisés vê o potencial do pequeno Oséias, então lá em Números 13, versículo 16, a Bíblia diz que Moisés, ele muda o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Esse nome Josué, quem deu foi Moisés. Ele é rebatizado, ele tem o nome trocado. Agora, se Oséias significa salvação, preste atenção, Josué significa Deus é a salvação. O Senhor, o Eterno, Jeová, e aqui é o tetragrama, Yahu, aquele nome que não é dito pelo judeu ortodoxo, ele é a salvação. Em hebraico, Josué é Yehoshua, ou Yeshua. Em grego, Jesus. O nome Josué, hebraico, Yeshua, é grego, Jesus. Em português, Salvador. O Senhor é a salvação. Existe uma versão do Antigo Testamento que foi traduzida no ano 250 a.C., no século 3 a.C., e ela é conhecida como Septuaginta. Sabe como está o nome de Josué na Septuaginta? Jesus, filho de Num. Porque em grego, que é a versão Septuaginta do hebraico, Yoshua, Josué, é Jesus. Ele é um tipo, uma figura que aponta para Cristo, aquele que leva o povo de fato para a terra prometida, aquele que leva as pessoas a conquistar de verdade aquilo que elas precisam. E esse Josué aqui, irmãos, foi um dos 12 espias que creu na promessa de que eles entrariam na terra prometida. Só Josué e Calebe. Foi ele que substituiu o grande Moisés. Só ele e Calebe resistiram à morte no deserto. E é esse moço, Josué, que conduz aquela multidão, escute aqui, para alcançar uma promessa de Deus. Deus, ele chama Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E quando Abraão chega aqui na terra prometida, Deus fala: olha em volta, toda essa terra eu te dou. Deus, ele promete essa terra para Abraão, para Isaac, para Jacó. Ele promete essa terra para todos os patriarcas. Ele promete essa terra para Moisés. Mas quem cumpre essa promessa, quem conquista a terra prometida, foi Josué, esse líder de quem nós lemos aqui. Irmãos, foi Josué que dividiu a terra pelas 12 tribos. Ele é que conduziu todo aquele processo político ali de divisão das 12 tribos. Ao meu ver, cada um tem a sua interpretação, mas no meu entendimento, o maior general da Bíblia,
o maior comandante e conquistador humano da Bíblia foi Josué. Porque ele sai de uma condição de escravo do Egito, ele acompanha servindo Moisés, e agora de escravo ele passa a ser comandante. Lá em Êxodo 17 é a primeira vez que ele aparece nominado na Bíblia, e a Bíblia diz que Moisés nomeia ele para guerrear. Um jovem escravo comanda um batalhão de escravos, e eles vencem, e a partir daí, Josué se torna um conquistador. Esse homem é de uma singularidade muito grande, e a Bíblia diz que Moisés morreu, e Deus fala com esse Josué, e Deus se dirige a esse Josué. Tem algo curioso aqui, a Bíblia não fala como Deus falou com Josué. Será que foi um sonho? Será que foi uma visão? Uma teofania? Deus se revelou, manifestou para Moisés e falou com ele, para Josué, como ele falou para Moisés? Será que Deus usou um profeta? A Bíblia não fala. Fala que Deus falou com Josué, filho de Num. Mas aí vem a questão, como? Ora, como não importa. O que importa é que Deus fala. Irmãos, isso faz toda a diferença. Josué tinha um Deus que falava, e nós temos um Deus que fala conosco, que nós ouvimos, um Deus que tem contato conosco. Isso é tão singular, que depois que Deus fala com Josué, ele se coloca de pé, e ele entra para tomar a terra prometida. Ele só conquista a promessa, depois de ouvir Deus falando com ele. Eu estava rascunhando essa palavra, e o Espírito Santo como que dizendo para mim, eu falarei com a minha igreja hoje nessa virada de ano, e aqueles que crerem e acreditarem, eles sairão daqui na virada do ano, mas eles sairão para conquistar, porque quem ouve Deus e acredita no Deus que fala, irmão, alguma coisa acontece. A palavra do Senhor diz que os deuses das nações são ídolos. Os deuses das nações são imagens. Tem nariz e não cheira. Tem olho e não enxerga. Tem ouvido e não escuta. Tem mão e não apalpa. Tem pé e não anda. Tem boca e não fala. Diga para quem está do seu lado, irmão, seu Deus fala. Seu Deus fala. E eu vou te dizer algo, ele te trouxe aqui para falar com você. Ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué. E ele fala com você nessa noite, aleluia. Isso é para crente. Isso é para quem acredita e não veio nesse templo para um mero formalismo religioso, mas veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, para ser impactado pela presença desse Deus. Aleluia. Deus fala conosco. Isso faz toda a diferença. Nós nascemos para conquistar, irmãos. Deus nos fez com uma natureza de conquistadores. Conquistar é importante. Conquistar é precioso. Quem não conquista, ele não entende o significado da vida. Todos nós, escuta aqui, todos nós estamos buscando algum tipo de conquista. Seja uma conquista no trabalho, numa formação profissional, seja uma conquista na aposentadoria, um casamento, um filho, a conversão de alguém, uma experiência espiritual de batismo com o Espírito Santo. Tudo isso é conquista, porque a palavra conquista significa tomar posse. A palavra conquista significa conquistar, tomar. Agora é meu. Não era, mas agora é. Eu venci. Eu lutei por isso. Esse é o significado da palavra conquista. E atrás da palavra conquista, ou antes da palavra conquista, tem a guerra, tem a batalha, tem a peleja. Porque se é conquista, é porque alguém lutou por aquilo. Não há conquista quando não há luta, quando não há esforço, quando não há sacrifício, quando a coisa vem de mão beijada. Isso não é conquista. Conquistar é dominar.
Conquistar é subjugar. Conquistar é vencer. É colocar o inimigo aos pés e dizer: eu te venci. Amados, Deus nos fez para vencer. Nós temos a natureza, a semelhança de Deus, e Ele nos fez para vencer. O primeiro desafio que Deus coloca diante de Josué aqui é o seguinte: prepare-se agora. Não é amanhã, não será em 2025, não é em fevereiro, é agora, Josué. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo. Irmãos, mas era no mínimo 2 milhões de gente, de 2 milhões a 3, porque 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E o rio Jordão, ele é um rio de uma correnteza violenta. O rio Jordão é caudaloso. Ele nasce no pé do Monte Hermon, lá ao norte, e ele desce para um desnível de 400 metros abaixo do nível do mar. Irmãos, ele é violento. E a palavra do Senhor diz aqui que estava lá no capítulo 3, quando eles vão atravessar, na época da cheia. O rio Jordão transbordava pelas suas ribanceiras. Ele tinha no mínimo 30 metros de largura e uma correnteza violenta quando chegava no mar. Eu estava pesquisando a geografia. O vale do rio Jordão até chegar no Mar Morto, provavelmente é o lugar mais baixo da terra. É o vale mais baixo da terra. Esse rio, ele é caudaloso. E Deus vira para Josué e fala: Josué, eu tenho a promessa para você. Eu tenho a vitória para você. Eu tenho a conquista para você. Mas levanta agora e passe esse Jordão. Irmãos, e Deus é maravilhoso, e por isso eu digo que a conquista vem de Deus. Ele manda ele levantar e atravessar o Jordão, mas quem abre o Jordão é Deus. Quem tirou eles do Egito foi Deus. Quem manteve eles vivos no deserto foi Deus. Quem venceu os inimigos foi Deus. Ele promete, ele manda a gente guerrear, mas a conquista vem dele. Não se engane. Tudo que você já conquistou na vida veio de Deus. E tudo que você ainda obterá em 2024 e daqui para frente é porque Deus vai te conceder isso em nome de Jesus. Curioso que Deus fala assim: a terra que eu dou, a terra que eu vos darei. Ele dá. Mas isso não nos isenta da guerra, da peleja. E, irmãos, aqui há algo interessante. A conquista vem de Deus, a vitória vem de Deus. Ele deu a terra, ele fala para Josué: a terra que eu dou para vocês. Agora, vocês vão ter que lutar por ela. Vocês vão que pelejar, porque senão não é conquista. Senão não será algo que vocês lutaram por isso. E é interessante que Deus demarca todo o território. Olha aqui: do deserto ao Líbano, do rio Eufrates ao grande mar. Então ele pega uma área geográfica delimitada, do deserto da Judeia até o Líbano ao norte, do rio Eufrates no oriente até o mar Mediterrâneo no ocidente. E Deus fala: essa janela eu dou para vocês. Onde você colocar o pé, eu darei isso para você. Agora imagine uma experiência como a que Josué teve. Deus vira para ele e fala assim: ninguém poderá resistir você. Já imaginou isso, irmão? Pensa. Deus falando para você: ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Toda guerra que você entrar, você vai ganhar. Toda batalha que você investir, você vai vencer. Irmão, que gostoso ouvir isso. Quem gostaria de ouvir isso de Deus nessa noite? Eu estou contigo. Você vai vencer. Nenhum inimigo vai fracassar o projeto, o sonho de conquista que eu tenho na sua vida. Ora, é isso que Deus está falando para nós.
Irmãos, é isso que o Senhor está dizendo. Seja forte, seja corajoso em 2024, porque como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, eu serei com você. Isso aqui faz toda a diferença. O que te torna um conquistador não são as suas habilidades, é a presença de Deus na sua vida. Ninguém poderá te resistir, porque assim como estive com Moisés, eu estou com você. E ele continua dizendo, agora tem um detalhe, não é de qualquer jeito. Você tem que considerar a minha palavra, Josué. Você tem que ser forte e muito corajoso para não desviar dessa palavra. Irmão, pecar é para covarde. Pecar é para quem é fraco, para quem é medroso. Deus fala, seja forte, versículo 7, e muito corajoso, para não desviar dessa palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, mas você vai falar dessa palavra, você vai meditar nessa palavra, e você vai obedecer essa palavra, porque Deus dá a conquista, é verdade, a conquista vem dele, mas nós precisamos entender, que não é de qualquer jeito. Irmãos, não pode ser de qualquer maneira. O crente tem que ter compromisso com a palavra. Deus exige compromisso com as escrituras. E para isso a gente tem que ser forte. A gente tem que dizer não para a desonestidade. A gente tem que dizer não para o prazer que é contrário à palavra de Deus. A gente tem que dizer não para uma série de coisas, porque Deus fala, eu não te ordenei, Josué. Seja forte e corajoso para ter uma vida de obediência. E quando você fizer isso, eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, esse homem aqui leva essa palavra a sério. Ele pega a lei, e a lei aqui é a tradução da palavra Torá. E Torá não é a melhor tradução por lei. A palavra hebraica Torá significa instrução, ensinamento. É o que a palavra de Deus é. É uma instrução, é um ensino, e Deus está dizendo, se apegue de dia e de noite, e vá com essa palavra, porque se você fizer isso, Josué, ninguém vai resistir diante de você. Ele acredita nisso, entra na terra prometida, toma posse, reparte aquela terra, cumpre o seu papel, e parte para a eternidade. Esse é o texto que nós lemos. Mas eu quero terminar aqui nesses minutos antes de orarmos, fazendo algumas aplicações, porque não basta conhecer a história de Josué. Nós precisamos pegar a verdade aqui para mim e para você. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que Deus define o território. Sabe por que tem muita gente que não sabe o que é conquista? Sabe por que tem muita gente fracassada? É porque você está lutando as suas guerras. Você ainda não perguntou, Deus, qual é o seu território? Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Deus chama Josué e fala, Josué, entra e toma posse. Agora tem um detalhe. É do deserto ao Líbano. É do rio Eufrates ao mar Mediterrâneo. Não é no Egito, Josué. Você não vai guerrear e conquistar o Egito. Você não vai para a Europa. Você não vai descer para a África. É aqui onde eu mandei você entrar. Tem muita gente com uma vida de fracasso. Tem muita gente que não sabe o sabor da conquista. Que não sabe o que é vencer uma guerra. Sabe por quê, meu irmão? Você está lutando onde Deus não te quer. Você está entrando em guerras que não são suas. Você está entrando em conflitos que não te pertencem. Mas Deus tem um território para mim e para você. Deus tem uma batalha
batalha onde eu e você seremos vencedores. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nessa noite. E se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, tenha coragem de dobrar os joelhos aqui na virada do ano e dizer: Deus, me revela o que o Senhor quer para mim. E diga para Ele: se eu estou lutando por algo que está fora do meu território, tira isso do meu coração. Irmãos, nós precisamos de consultar Deus para uma tomada de decisão no casamento. Tem alguns idiotas na teologia que dizem: não, casar eu não tenho que orar, porque casar eu estou escolhendo para mim. Legal, vai escolher mal e vai se dar mal. Quem diz que não ora para casar, irmão? Se a Bíblia manda orar o tempo todo, se a Bíblia manda consultar a Deus para tudo, até para alimentar a gente ora. E eu vou tomar uma decisão com quem eu vou viver, e não vou consultar a Deus. Uma das partes melhores do território que Deus marcou para mim foi o meu casamento com a Simone. Porque quando nós estávamos naquela ideia de amizade especial para namorar, eu disse: Deus, eu estou gostando dessa morena, mas se não é o que o Senhor tem para mim, estou fora. Eu não quero, porque eu quero só o que está dentro do meu território. Aleluia. Me permita, na minha loucura, dizer um pouco mais de mim mesmo. Fui fazer uma prova para oficial do Corpo de Bombeiros, coloquei a mão e disse: Deus, se for oficial militar, me afastar da comunhão com o Senhor, eu não quero ser tenente, capitão, major, tenente coronel e nem coronel, se isso for me tirar da tua presença, se isso não tiver no meu território, eu não quero. Deus me permitiu passar em primeiro lugar. Eu fiquei 3 anos no Rio de Janeiro e nunca tive dúvida de que aquilo era o território de Deus para mim. Mas eu não trocaria 3 estrelas douradas no ombro pela estrela da manhã e o sol da justiça. Entenda qual é o seu território. Onde Deus te quer em 2024. Que batalha que Deus tem para você. Pare de entrar em guerras que não são suas, irmão. Os melhores reis de Israel e Judá, antes de descerem para a guerra, eles consultavam a Deus. Eles diziam para o profeta: vê se Deus quer que a gente desce para a luta. Eles viravam para o sacerdote e diziam: lança Urim, Tumim, para ver se Deus quer que a gente vai. E se Deus dizia não, eles ficavam. Se Deus dizia sim, eles iam. Por mais que fossem 1000 homens contra 100.000, eles diziam: está dentro do meu território. Eu tenho uma palavra de promessa. Você sabe qual é o seu território? Você sabe o que Deus quer para você em 2024? Seu casamento, seu ministério, sua carreira, sua vida secular. Meu irmão, você é um conquistador, não tenha dúvida disso. Mas saiba qual é o território que Deus demarcou para você. Peça ao Espírito Santo para te revelar isso aqui nessa virada de ano. E você não vai sair confuso daqui. Quando Deus disse: do deserto ao Líbano, do Eufrates ao grande mar, Josué já delimitou e disse: é meu, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: Deus tem um território para você, irmão. E é nesse território que você será conquistador. Aleluia. Não saia fora dele. Não invente guerras suas. A primeira grande aplicação e verdade desse texto é que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Segunda aplicação e verdade desse texto: Deus poderia dar tudo de mão beijada para aquele povo. Deus poderia dizer: à medida que vocês entrarem, eles vão caindo mortos ou batendo em retirada. Olha, vocês vão encontrar casas limpas, poços cavados, ouro armazenado, eu vou dar tudo para vocês. Não, Deus disse: entra e guerreie, entre e peleje. Por isso, escute o que eu vou te dizer aqui.
nesses 9 versículos, 3 vezes, Deus fala, ser forte e corajoso. Ser forte, muito corajoso. Ser forte e corajoso. Versículo 6, versículo 7, versículo 9. Por que Deus fala 3 vezes a mesma mensagem? Deus já falou no versículo 6, tá bom. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Sabe por quê, irmãos? Porque Josué, ele sofreria ataques, traições, ele teria dificuldades. A palavra resiliência é uma qualidade de alguns equipamentos, alguns materiais, melhor dizendo, que eles têm a capacidade, preste atenção aqui, de serem deformados, torcidos, esticados, e eles voltam a ser o que eram. Eu gosto de ilustrar isso com o elástico e com o plástico. Você pega um elástico, estica ele, exerce uma pressão, ele vai, mas você solta ele, volta a ser o que era. O plástico, pegue uma sacolinha dessa de mercado, estica ela, ela vai, solta, ela fica esticada. Resiliência é a capacidade que nós temos de sofrer, de guerrear, de batalhar, de enfrentar, de suportar traições e dificuldades, mas não mudar a nossa essência. Não vou congregar aqui, mas não, irmão. Irmão, você não vai congregar em lugar nenhum, porque não tem lugar nenhum que as pessoas são perfeitas. Se você achar, me avisa que eu vou com você. Nós somos humanos. Então nós precisamos de resiliência. Sabe por quê? Porque em 2024 você vai ser torcido. Você vai ser esticado. Mas isso não vai deformar quem Deus quer que você seja. Você vai continuar amando, você vai continuar perdoando, você vai continuar fiel, você vai continuar congregando. Hoje existe uma gama de desigrejados. Sabe por quê, irmão? Ele foi esticado e nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele não consegue perdoar o irmão que vai assentar ao lado dele, e quem sabe o irmão vai para o céu e ele vai ficar. Resiliência é essa capacidade de não deformar. Deus te fez de um jeito, Deus te fez com uma personalidade, o Espírito Santo fez você nascer de novo, e Deus quer que você permaneça sendo essa pessoa amável, carismática, agradável, perdoadora. Diga aí para o seu irmão, fala, irmão, não deforma não. Pastor, mas eu estou no propósito de Deus, eu assumi a liderança, pastor, eu estou dentro do meu território. Sim, vai ter luta, irmão, vai ter inimigo, vai ter irmão que você vai estender a mão para ajudar, e ele vai falar mal, e ele não vai pegar na sua mão, mas você vai amá-lo, e você vai orar por ele. Sabe por quê? Porque a esticada da vida não muda a sua essência. Você é um crente lavado pelo sangue de Jesus. Me ajuda aí, diga para o seu irmão, irmão, seja forte e corajoso. Diga para ele, o céu não é lugar de covarde. Aleluia. Diga para ele, você vai sofrer em 2024. Fala aí para o seu irmão, não vai ser moleza não, meu irmão. Mas Deus tem um compromisso com quem é forte e corajoso. Deus tem um compromisso com quem permanece fiel. E o que ele disse aqui para Josué, ele está dizendo para mim e para você: seja forte. Vamos caminhar aqui, irmãos. Terceira aplicação: o lugar que Deus dá para as Escrituras. Irmãos, sempre que eu lembro de Bíblia, eu tenho fome. Deus vira para Ezequiel e fala assim: pega e come. Ele teve que comer a Bíblia. O anjo lá em Apocalipse 10 vira e fala para João: pega e come. E ele comeu a Bíblia. Como é bom um crente que tem fome da palavra de Deus. Fome. Não é um entretenimento, não é uma obrigação, é uma necessidade a palavra de Deus.
Irmãos, Deus vira para Josué e fala: ser forte e muito corajoso. E aí entra a fome. Eu criei um acróstico de fome para você nunca mais esquecer a fome da palavra. O F de falar. Deus fala: Josué, fale da minha lei onde você estiver. Fale indo, fale voltando, evangelize, irmão. Pregue a palavra. Eu não sei quantas vezes você falou a palavra em 2023. Eu não sei para quantos oprimidos você falou que Cristo liberta. Eu não sei para quantos doentes você falou que Cristo sara. Eu não sei para quantos perdidos você falou que Ele salva e que Ele vai voltar. Mas Deus vira para Josué e fala: Josué, fala a minha palavra. A segunda letra da fome é o O, é obedeça. Ô Josué, você não pode desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Você não pode abrir exceção à palavra do Senhor. Irmãos, obediência é a característica daqueles que conquistam em Deus. Toda vez que eu me afasto dessa palavra, eu estou me afastando da conquista que Deus tem para mim. Ô Josué, não afasta nem para um lado e nem para o outro, mas continua andando de acordo com a minha palavra. F de falar, O de obedecer e o M, o E de meditar. Falar é falar para os outros. Obedecer é praticar. E o meditar é meditar, é falar para mim, é ler, reler, memorizar, é guardar no coração, é se apaixonar pela palavra. Irmão, é não dar conta de ficar um dia sem ler esse livro sagrado, é meditar. Eu costumo dizer aqui, não é uma pá que você pega a Bíblia e joga sermão para os outros, é uma enxada que você pega e fala: é meu, é para mim, eu preciso disso. Isso é meditar. Fome da palavra. Fale a palavra em 2024. Obedeça a palavra em 2024 e medite na palavra. Eu sei que ouvir sermões é bom, eu sei que o YouTube está cheio de mensagem, mas Deus quer você aqui, meu irmão. É na palavra. Quem tem uma Bíblia, levanta ela aí. Segura ela no alto, pode ser o celular. Deus vira para Josué e fala assim: eu vou te dar a maior conquista da sua vida, mas fale, obedeça e medite nessa palavra. Aleluia. Quarta e última aplicação para a gente dobrar os joelhos e orar. A arma mais poderosa do povo de Deus. Qual é, irmão? Qual é a arma mais poderosa? A oração é poderosa, mas não é não. Não é. A arma mais poderosa não é o exército de anjos também não. Não é, vigiar é bom, mas não é também não. É a presença de Deus. É a arma mais poderosa. Irmão, sabe como que a Segunda Guerra terminou? Aquela luta, Japão, Estados Unidos e aquele negócio. Os Estados Unidos chegou lá com uma arma que ninguém conhecia, bomba atômica, Nagasaki, Hiroshima, buf, aquele cogumelo subiu. O mundo todo diz: que é isso? Que arma poderosa! Calma! Acabou a guerra na hora. A arma mais poderosa do crente não é oração, não é jejum, não é vigiar, é a presença de Deus. Deus vira para Josué e fala assim: do jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Se você entrar no fogo, eu entro contigo. Se você entrar na água, eu entro contigo. Se você for jogado na cova dos leões, eu entro contigo. Se você for jogado na fornalha, eu entro com você. Irmãos, a presença de Deus é a arma mais poderosa que nós podemos ter. Enoque sabia disso. Ele andou com Deus. Abraão sabia disso, porque Deus disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha aqui, onde Abraão ia, ele levantava um altar a Deus. Por quê? Porque Deus estava com ele.
Era a presença de Deus com ele que fazia ele levantar altar. Davi sabia disso. Ele diz: com Deus eu enfrento exército e pulo muralhas. No Salmo 51, após pecar, ele diz: Deus, não retire de mim a tua presença, não afaste de mim a tua presença e não retire de mim o Espírito Santo. 2024 será um ano de conquistas, se o povo de Deus estiver com a presença de Deus com ele. Quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu serei com você. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus vai prover na sua vida em 2024. A presença de Deus vai garantir a vitória na sua vida. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem essa arma poderosa com você. E ele diz: eu ainda vou mandar o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês vão receber um poder de dinamite. O Espírito Santo não está apenas com você, olha aqui para mim. Ele está em você. A presença de Deus está em você. Por isso que em 2024, haja o que houver, aconteça o que acontecer, será um tempo de conquista. Põe a mão sobre o seu coração e faça uma oração. A equipe vai introduzir uma canção, e daqui a pouco nós vamos dobrar os joelhos e vamos virar o ano orando. O meu desejo é que você guarde essa palavra no seu coração, e os 366 dias do ano vindouro seja um tempo de conquistas na sua vida. Coisa que você nunca alcançou, Deus vai te dar. Feche os seus olhos. Soberano Deus, demarque territórios nessa noite para cada um de nós. Aponte onde o Senhor nos quer. Deus da provisão, Jeová Jirê, dá força e coragem para a sua igreja, para vencermos pecados, para falar a palavra, para obedecer e meditar na palavra. Deus, nos leve na direção da conquista, Senhor.